que eu posso dizer, todo mundo ali concordou de forma unânime, se o Flamengo saísse e fosse negociar sozinho os direitos dele, talvez conseguisse mais do que ele consegue na Libra. Já existia uma planilha de divisão, nós conseguimos modificar por unanimidade, todos estão satisfeitos. Eu não entendi muito a colocação naquele tom da Leila. A gente sabe que no futebol também, ao contrário de outros business, a gente tem o público, né? E muitas vezes a gente se utilizam de alguma para satisfazer os nossos públicos. O famoso jogar para a torcida. Não sei. O que eu posso dizer é que todos os clubes ali cederam bastante para que a Libra chegasse nessa divisão. Porque a unanimidade ela não só beneficia o Flamengo, ela pode inclusive causar danos, né, para aqueles que depois queiram mudar alguma coisa. Isso aí já é sabido lá no caso da Premier League, que não consideraram os direitos de transmissão do exterior naquela época pequenos, então decidiram ser tudo igual para todo mundo. E hoje os grandes que não que exigiram a unanimidade lá não conseguem mudar. Querem os mesmos percentuais. Isso. Olha, deixa eu explicar assim que eu tenho dito. Primeiro, quando a gente assume o Grêmio, né, o Grêmio já está dentro da Libra, e até acho que foi um movimento da qual eu estou de acordo. Já existia uma planilha de divisão das receitas do clube, e nesses 4, 5 meses aí de gestão, tivemos 2 assembleias da Libra, da qual uma delas nós conseguimos modificar por unanimidade toda uma divisão e ficou muito mais justa do que era aquela primeira quando a gente tinha assumido. A única brincadeira que houve, que chegou a ser matéria, antes dessa entrevista da Leila, teve uma matéria falando de uma possível rusga entre a Leila e o Landim, numa reunião de 14 de fevereiro, da qual eu estava presente, que foi mais uma brincadeira, todo mundo ali deu risada, e era com relação à unanimidade, né? Não era com relação à divisão. Eu não sei se houve alguma coisa privada entre eles que possa ter decretado essa manifestação dela. A gente sabe que no futebol também, ao contrário de outros business, a gente tem o público, né? E muitas vezes a gente se utilizam de alguma para satisfazer os nossos públicos. O famoso jogar para a torcida. Não sei. O que eu posso dizer com relação a isso é que todos os clubes ali cederam bastante para que a Libra chegasse nessa divisão que diria que todos estão satisfeitos. Se não é, eu brinco, o ótimo é inimigo do bom. Se não é o ótimo, ele está muito bom, está muito mais próximo do que seria mais justo. Porque a gente tem que reconhecer que se o Flamengo saísse e fosse negociar sozinho os direitos dele, talvez conseguisse mais do que ele consegue na Libra. Né? E se está lá, né, e se abriu mão de determinados direitos, né? Direitos não, se abriu mão de determinadas receitas, mas também pediu para que outros sejam preservados ainda que por algum tempo, e todo mundo ali concordou de forma unânime. Eu não entendi muito a colocação, né, naquele tom da Leila. O único que ainda está sendo debatido internamente, que eu costumo dizer assim, para mim ele é um tema secundário, tá? E para mim me incomoda a unanimidade, tá? Mas eu acho que é uma questão secundária. Eu não deixaria de assinar a Libra pela questão da unanimidade, porque a unanimidade ela não só beneficia o Flamengo, ela pode inclusive causar danos, né, para aqueles que depois queiram mudar alguma coisa. Isso aí já é sabido lá no caso da Premier League, que não consideraram os direitos de transmissão do exterior naquela época pequenos, então decidiram ser tudo igual para todo mundo. E hoje os grandes que exigiram a unanimidade lá não conseguem mudar. Querem os mesmos percentuais. Isso. Então, presidente, agora, a gente vê já de cara o nascimento de 2 grupos para formar a tal liga, né? A Liga Forte e a Libra. O que, de alguma maneira, já demonstra uma divisão entre os clubes de futebol no Brasil. Aí, ok, você tem um grupo que é indiscutivelmente o que tem mais torcida do que o outro, e aí vem uma declaração como a da Leila, demonstrando que mesmo nesse grupo existe ali alguma desavença, algum racha e tal. Pra gente que trabalha há tantos anos com futebol e que conhece a cabeça dos dirigentes de maneira geral,
é muito difícil acreditar na formação de uma liga de fato de futebol no Brasil. É claro que o senhor está dentro de um dos grupos, do grupo até mais forte, que vive esse dia a dia, mas o senhor acredita verdadeiramente que isso vai acontecer ou que as coisas caminham para, de repente, se criar um grupo que vai negociar os seus direitos, né, particularmente não, em grupo, mas vai negociar os direitos de televisão única e exclusivamente e não formar uma liga de fato como é o modelo da Inglaterra? O que é mais possível hoje? Bom, vamos por partes aí, acho que tu colocas muito bem aqui. O que seria um clube dos 13 vitaminado? Exato, exato. A gente sabe que as narrativas, muitas vezes, elas são diferentes da realidade.